Olá, sejam bem-vindos ao Jogo Extra, em que houve ouro e marca de qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 no lançamento do disco e ainda prata e 2 bronzes para o judo. Começamos pelo atletismo. Irina Rodrigues conquistou o ouro no lançamento do disco e efetuou marca de qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 na Taça da Europa de Lançamentos em Leiria. Irina conquistou a medalha de ouro e bateu o recorde nacional fixando-o em 66,60 metros, sendo igualmente a líder mundial do ano na disciplina. Já Eliana Bandeira subiu ao pódio para o terceiro lugar no lançamento do peso com 17,53 metros, numa prova em que Jéssica Enxudo, vencedora no ano passado, foi quarta classificada com os mesmos 17,53 metros. Coletivamente, Portugal subiu ao segundo lugar do pódio em séniores femininos. Nos resultados de handball, o ABC de Braga garantiu o apuramento para os quartos de final da Taça de Portugal feminina ao vencer nos oitavos. As bracarenses bateram em casa o Académico Ribadouro por 47-20 e assim avançam na prova rainha. Já a Associação Académica de Idaxis ficou pelo caminho ao perder fora por 22-32 frente ao Clube Jovem Almeida Garrete. Nos restantes encontros, a Juvelis eliminou o Santa Joana da Maia por 29-20, o Madeira Sado ganhou por 29-14 ao 1º de Maio, o Gilianos ganhou 35-26 ao CS Madeira, o Cal perdeu em casa por 25-34 com o São Pedro do Sul, o Colégio Gaia ganhou por 35-19 ao Pendurada e o Benfica bateu o Maia Stars por 34-20. No Campeonato Nacional Masculino, o ABC de Braga perdeu em casa na 21ª e penúltima ronda da primeira fase, mas mantém o quarto lugar. Os bracarenses receberam o Águas Santas no pavilhão Flávio Salete e foram derrotados por 26-28, faltando apenas uma jornada para concluir esta fase do campeonato. Já o Povo AC foi ganhar ao reduto do Futebol Clube de Gaia por 32-27 e o Vitória de Guimarães perdeu em casa com o Belenenses por 20-22. O ABC está no quarto lugar com 47 pontos e o Vitória de Guimarães baixou para o oitavo posto, tendo 36 pontos. Nas outras partidas desta ronda, o Benfica ganhou por 31-22 ao Vitória de Setúbal, o Abanca perdeu em casa por 26-32 com o Sporting e o Futebol Clube Porto Marítimo foi adiado. Vamos ao skate. Gustavo Ribeiro classificou-se em segundo lugar no World Skating Boarding Tour Dubai Street 2024, a última prova da primeira fase de qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. O skater português terminou a final da prova com um total de 263,70 pontos, ficando a escassos 0,04 pontos do vencedor. Com este resultado, Gustavo Ribeiro sobe ao terceiro lugar do World Skating Ranking no final da primeira fase de qualificação. Avançamos com os resultados de voleibol. O Vitória de Guimarães e o Sporting de Braga venceram os respectivos encontros, ambos em casa da 13ª e penúltima jornada da Série A do Campeonato Nacional de Voleibol Feminino. As vimaranenses receberam e venceram o Benfica por 3-0, tendo assegurado a presença na Final Four da luta pelo título nacional. Já as bracarenses ganharam em casa ao Leixões, igualmente por 3-0, mas seguem no oitavo posto com 9 pontos. O Futebol Clube Porto bateu o Fiéis por 3-1 e assegurou o primeiro lugar nesta segunda fase do campeonato. Já o Sporting ganhou ao Porto Volley em casa por 3-1. No campeonato masculino, o Vitória de Guimarães venceu e o Voleibol Clube Viana perdeu na 13ª e penúltima jornada da Série A. Os vimaranenses receberam e venceram os açorianos do Fonte Bastardo por 3-2. Já o Voleibol Clube Viana foi derrotado na deslocação ao reduto do Benfica por 1-3. Vitória de Guimarães e Voleibol Clube Viana estão fora da Final Four do Campeonato Nacional. Nos restantes encontros, o Leixões ganhou por 3-1 ao Castelo da Maia e o Sporting ganhou 3-0 à Associação Académica de Espinho. Partimos para os desportos de combate. O judo português garantiu 3 medalhas, uma de prata e 2 de bronze, no Grande Prix Upper da Áustria, que ocorreu em Linz. Jorge Fonseca conquistou a medalha de prata, perdendo apenas na final, na categoria de menos 100 kg. Já João Fernando, em menos 81 kg, garantiu o bronze, assim como Maria Ciderou, em femininos, na categoria de menos 52 kg. Vamos aos resultados de futsal. O Sporting Braga empatou na 17ª jornada da fase regular do Campeonato Nacional e tem agora os mesmos pontos que o Sporting. Os bracarenses foram ao reduto do Leões de Porto Salvo e empataram a 2 bolas, enquanto os Leões golearam o Candoso em Guimarães por 13-0. Nos outros jogos desta ronda, o Quinta dos Lombos ganhou por 6-1 ao Fundão, Torriense e Caxinas empataram a 2 bolas, o Belenenses perdeu em casa por 1-5 com o Benfica, Ferreira do Zezer ganhou por 5-1 ao Elétrico. Sporting Braga e Sporting seguem na frente da classificação, sendo que somam ambos 44 pontos. O Candoso continua no último posto, ainda 100 pontos conquistados. Na Liga Feminina, o Santa Luzia ganhou em casa e o Nuno Alves triunfou fora na 21ª e penúltima ronda da fase regular. As vianenses receberam e venceram o Futsal Feijó por 5-3, enquanto as fafenses ganharam na deslocação ao reduto da Académica por 7-2. Já o Tebosa de Braga perdeu fora com o Águias de Santa Marta por 1-3. Nos outros encontros, o Atlético Povoense e o Atlético Clube Portugal empataram a 2, o Sporting perdeu em casa por 3-0 com o Nova Semente e o Benfica goleou o Gondomar por 9-0. Tudo definido na classificação, com o Nuno Alves no segundo lugar e o Santa Luzia no quarto posto, a garantirem presença no play-off final de 8 equipas. Já o Tebosa e a Académica descem de divisão.
No ténis de mesa, Tiago Abiodun e a romena Bianca Meirosu venceram a prova de pares mistos sub-19 do WTT Youth Contender na Bulgária. Depois de ter garantido o segundo lugar em singulares sub-17, o atleta português conquistou o título em pares mistos ao vencer na final os búlgaros Miroslav Schmidt e Sideleia Motlu por 3-0. A Abiodun está ainda nos quartos de final dos singulares sub-19, tal como Matilde Pinto em femininos sub-19 e Júlia Leal em femininos sub-15. Avançamos com os resultados de futebol. Maria da Fonte empatou na 24ª ronda e o Joane voltou a alcançar a liderança da Pro Nacional da Associação de Futebol de Braga. A equipa da Póvoa de Lanhoso foi ao terreno do Ponte empatar sem golos, enquanto os joanenses receberam e venceram o Uninense por 3-2. O Oliveirense venceu o Amares em casa por 3-0 e o Prado foi ao Reduto do Vieira vencer por 3-2, mantendo-se ambos próximos da liderança. Nas restantes partidas desta ronda, o Bairro ganhou por 4-1 ao Forjães, o Celeiros ganhou 1-0 ao Cabreiros e o São Paio de Arcos perdeu em casa com Santa Maria por 5-2, Ronfo e Berço empataram a 2 bolas e o Merlinense foi ganhar 4-0 ao terreno do Celho. O Joane, que tem menos um jogo, está em primeiro com 48 pontos, os mesmos que o Maria da Fonte. O Oliveirense é a terceira com 46 e o Prado está em quarto posto com 44 pontos. Na zona de descida segue o Amares no último lugar, com a companhia do Berço, do Bairro e do Ronfo. Na Liga Nacional Feminina, o derby do Minho entre Sporting de Braga e Lanque Vila Verdense terminou com um empate na 16ª ronda. No estádio 1º de Maio, as bragarenses estiveram a perder por 0-1, deram a volta ao resultado, mas deixaram-se empatar a 2 bolas nos minutos finais. Já o Famalicão foi ao terreno do líder Benfica, perder por 0-2. Nos outros encontros, o Sporting foi ao Torriense ganhar por 3-0. O Clube Albergaria foi à Madeira ganhar ao Marítimo por 2-1. O Damaiense ganhou em casa por 1-0 ao Valadares Gaia. O Atlético Oriense foi goleado em casa pelo Racing Power por 5-0. O Sporting Braga segue no terceiro lugar com 29 pontos, enquanto o Famalicão está em zona de play-off de descida no 10º posto com 10 pontos e o Lanque Vila Verdense é o último com 6. No ciclismo, o Fábio Costa ganhou a segunda edição da Clássica Santo Tirso, uma corrida de 137,3 km que se decidiu num sprint de força no empedrado a subir no centro de Santo Tirso. Francisco Campos foi segundo e conservou o primeiro lugar na geral da Taça de Portugal de Elite. O terceiro classificado foi César Martins Gil. Terminamos com os resultados de basquetebol. O Basquete Clube Barcelos perdeu em casa e o CP Natação triunfou na 21ª jornada da fase regular do Campeonato Nacional Feminino. As barcelenses receberam o Cabo Madeira e foram derrotadas por 75-85. Já a equipa de Irmesinde também jogou em casa, mas ganhou na recepção ao Francisco Franco por 80-66. Nas restantes partidas desta ronda, o Quinta dos Lombos ganhou por 72-68 ao Guedesa. Ferragudo perdeu em casa por 70-78 com o Clube Galitos. União Sportiva perdeu por 52-56 com o Benfica e o Jogueira ganhou por 71-53 ao Imortal. O Basquete Clube Barcelos continua no 8º lugar, em zona de acesso ao play-off final, com 30 pontos, sendo que o CP Natação está no 7º, com 31. No campeonato masculino, o Clube Desportivo da Póvoa ganhou e o Vitória de Guimarães perdeu na 17ª ronda da fase regular. A equipa da Póvoa do Barzinho jogou em casa e bateu o Lusitânia dos Açores por 99-87. Já os vimaranenses também jogaram no seu pavilhão, mas foram derrotados pelo Futebol Clube Porto por 83-88. Nos outros jogos, o Benfica ganhou por 91-61 ao Galomar, o Portimonense perdeu por 62-86 com o Sporting, o Jogueira perdeu por 76-92 com o Imortal e o Oliveirense foi surpreendido em casa pelo Alvarense ao perder por 73-76. Assim, o Clube Desportivo da Póvoa está na 6ª posição com 26 pontos, o Vitória de Guimarães em 7º lugar com 25, seguindo ambas em zona de acesso ao play-off final. Já sabe, para estas e mais notícias, visite o nosso website oatleta.pt e siga as nossas redes sociais. Uma boa semana.